Fala galerinha, tudo bem? Agora nós vamos trabalhar um exercício de estequiometria um pouco mais requintado, não é? É um exercício que vai me dar a possibilidade, a oportunidade de trabalhar com praticamente tudo que já foi visto. Com rendimento, com pureza, com excesso ilimitante e também envolvendo a possibilidade aqui de nós trabalharmos com componentes gasosos dentro de uma reação química. E nesse caso, determinaremos o volume, né, desse gás que vai ser produzido. Então, um problema, não é bem objetivo, bem direto, não é? O textinho ali ele é curto, mas é um problema que, inclusive, né, me possibilita visualizar infinitas possibilidades, tá? E muitas das situações que o Enem, inclusive, já propôs como questão. Não só o Enem, como infinitos outros vestibulares. A estequiometria, ela é um pilar para a gente dentro da química. Nunca se esqueçam disso. Você não vai fazer conta só agora. Você vai fazer conta em soluções, você vai fazer conta em cinética, em equilíbrio, tá? Em eletroquímica a gente faz uma continha ou outra. Então existem outros capítulos onde você obrigatoriamente vai ter que desenvolver alguma matemática. E a estequiometria é a base de tudo. Quando a gente fala em estequiometria, gente, nós estamos falando em relações de proporção. Ou seja, em qualquer momento que você fizer essas relações, a estequiometria está sendo aplicada, tá bom? Então, vamos ao problema. É um probleminha que eu tentei aqui sintetizar ao máximo a parte matemática numérica, mas uma continha ou outra, infelizmente, a gente tem que desenvolver, não tem como, tá? Claro, vocês devem fazer essas contas nos exercícios, obrigatoriamente, né, nas provas, vocês precisam fazê-las à mão, mas o que eu oriento, não vocês nesse momento é que façam as continhas usando uma calculadora. Por quê? Porque eu quero que vocês não agarrem exercícios por conta. Eu quero que vocês consigam desembolar os conceitos necessários, consigam entender as lógicas, né, dos problemas e depois se preocupa com conta, gente. A conta que você vai fazer agora ou a conta que você vai fazer em outro capítulo é a mesma. É a matemática manual mesmo, né? Multiplicação, divisão, que muitas vezes dão trabalho. Então não se preocupa com isso agora. Se preocupe em entender o capítulo, não é? O que eu tenho que buscar nos problemas. Depois, né, você fica aí fazendo conta na mão, tá? Então usem calculadora, usem no celular, não interessa. Mas eu prefiro que você faça 10 exercícios com calculadora do que faça 2, né, sem calculadora, tá bom? Ainda mais quem tem mais dificuldade na mãozinha aí, né, em termos de tempo, vai ser prejudicado nesse ponto, tá? Então vamos lá, aqui ó. Exemplo, em um recipiente foram adicionados 4 mols de zinco, né, que é um metal, com 75% de pureza e 5 mols de HCl. Legal. Sabendo que o rendimento é de 30%, determine o volume de gás obtido na CNTP. Legal. Ô, gente, de cara já vamos aqui nos atentar a alguns pontos-chave. Aqui, ó. Primeiro, eu te dei que o zinco tem 75% de pureza. O que isso quer dizer? Que você não pode, em hipótese nenhuma, usar 4 mols. Não pode. Aqueles 4 mols ali não são só de zinco. Você tem alguma coisa misturada aí. Não interessa o que seja, mas não é só zinco. Tá? Então, é a primeira coisa que a gente precisa se atentar. Segunda, eu falei com vocês que normalmente, não são todos, mas normalmente, quando eu te dou ali a quantidade dos reagentes usados, né? Normalmente eles não estão na proporção adequada. Então vocês estão vendo que eu te dei 4 mols de zinco, 75% de pureza, e te dei 5 mols de HCl. Será que está na proporção certa? Não sei, a gente vai determinar. Então você precisa analisar, tá? Pelo menos isso tem que ser feito. E eu te disse depois que o rendimento é de 30%. E aí a gente nunca pode se esquecer. Para buscar um caminho, né, lógico, pureza você trabalha antes, rendimento você trabalha depois, tá bom? Então tire a parte pura e faça seus cálculos. Rendimento esquece, tá? Então vamos lá. A equaçãozinha balanceada já está aqui dada, né? O zinco metálico, o HCl aquoso, uma solução, né, nesse caso, gerando cloreto de zinco, que é um sal solúvel, nesse caso, e o hidrogênio gasoso, que é o meu gás, que é exatamente a pergunta que a minha questão propôs, tá? Então fique esperto aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa, vamos tirar a pureza do zinco, tá? Então o primeiro passo é esse, aqui, ó. Primeiro, vamos tirar a pureza do zinco. O que eu sei?
que 4 mols de zinco seriam para a gente 100%. Mas não é todo o zinco ali que está presente, né? Só 75%. Então, 75% de 4, e aí eu tentei arredondar ao máximo essas contas, isso aqui é muito simples para a gente, vai dar 3 mols, tá? Então, 3 mols de zinco. Isso é o que eu tenho do meu metal, beleza? Legal. E eu estou colocando 3 mols de zinco para reagirem ali com 5 mols de HCl. E agora eu tenho que ver, tá na proporção? Beleza, se tiver, todo mundo vai ser consumido, não vai sobrar ninguém. Agora, se não tiver na proporção, alguém vai sobrar e alguém vai faltar. Isso quer dizer que existe o excesso e existe o limitante para a gente, tá? Gente, olha a equaçãozinha balanceada. Qual que é a proporção? 1 para 2, né? Ou seja, eu preciso do dobro de HCl em relação à quantidade de zinco. Ok. Quanto eu tenho de zinco? 3. Então, de HCl eu precisaria do dobro, precisaria de 6, não é verdade? E eu só tenho 5 de HCl. O que eu já consegui enxergar? Que o HCl, ele é ali o meu limitante, tá? Mas, gente, muitas vezes isso é impossível de ser visto facilmente. Porque imaginem que eu poderia ter te dado esses números não em mols, te dado em massa, por exemplo. Não é? Posso te dar um em mol e o outro em massa. Posso te dar um em volume e o outro em mols. Então, o ideal é que nós sempre realizemos os cálculos, tá bom? Então, eu vou aqui descobrir a partir dos cálculos quem é o excesso e quem é o limitante, tá? Então, não vou ficar brincando com essa minha habilidade ou capacidade matemática, porque dependendo dos números ali, eu não tenho, né? Então, vamos cá. O que tem que ser feito, ó? Lembrem-se que, ao trabalhar com excesso limitante, você, a princípio, não sabe quem é o excesso, não sabe quem é o limitante. Então, escolha qualquer um dos dois reagentes para trabalhar, para analisar. E aí você vai descobrir. Então, vem cá. Ó, 2. Vamos descobrir quem é o excesso e quem é o limitante. A partir da reação balanceada, o que eu sei? Ó, em vermelho, eu sei que 1 mol do meu zinco reage com 2 mols do HCl. Ok, essa é a relação de proporção entre eles. Escolha qualquer um, o zinco ou o HCl. Ah, eu vou escolher, sei lá, eu vou escolher o zinco. Pode ser? Eu vou escolher o zinco. Simples assim. Então eu tenho 3 mols do meu zinco. E eu vou jogar ele aqui, ó. Eu tenho 3 mols do zinco. Se eu tenho 3 mols do zinco, do HCl, eu vou precisar de X, não é verdade? E aí, deixa eu usar aqui, deixa eu usar o pretinho aqui, ó, o X, tá? Então, X é a quantidade de HCl que eu vou precisar. Se eu fizer essas continhas, 3 vezes 2, 6. Então, 6 mols de HCl. Legal. Gente, é aqui que entra o excesso limitante. É na interpretação desse número, não é? Então, aqui, ó, 6 mols de HCl é o que eu preciso para consumir todo o zinco que eu tenho. Sim. Só que 5 mols de HCl, nesse caso, é o que eu tenho. É o que nós temos ali, né, para reagir. Então, eu tenho menos do que preciso. Se eu tenho menos do que preciso, vai acabar, não é? Então, o que você acabou de concluir por essa análise? Aqui, ó, eu acabei de concluir que o HCl ele é o limitante, porque ele acaba, e eu acabei de concluir que o zinco ele está em excesso. Certo? Certo. Só que, presta atenção, eu escolhi aleatoriamente o zinco para trabalhar. E vocês estão percebendo que ali eu descobri quem é um excesso e quem é um limitante, mas eu não descobri quanto está em excesso. Não é verdade? O problema não me pediu. Eu não precisaria
nem fazer essa análise, tá bom? Mas eu vou fazê-la, ok? Então, se eu escolher alguém, e eu escolhi o zinco, que não me dá a possibilidade de descobrir quanto está em excesso, você, ao invés de trabalhar com o zinco, você trabalha com o outro, não é? Então, você vai fazer uma conta e vai fazer outra, não tem como fugir disso. Então, vem cá, vamos lá. Ó, que conta eu teria que fazer? O contrário. Então, eu faria aqui, ó, que 1 mol de zinco reage com 2 mols de HCl, certo? Certo, ok? Eu vou colocar aqui, ó, 2,1, tá? Que eu estou fazendo a mesma análise aqui. Então, a primeira foi da pureza, a segunda é do excesso limitante. Então, aqui nós temos 5 mols de HCl, não é? Então, eu tenho aqui, ó, 5 mols de HCl e, portanto, X de zinco vai ser necessário, certo? Legal, isso vai dar 5 dividido por 2. O meu X aqui, ó, vai dar 2,5 mols do zinco. Ok, o que é isso, Cris? Esse 2,5, gente, é o que eu preciso. Eu preciso de 2,5 de zinco. Só que eu tenho quanto? Eu tenho 3. Então, aqui, ó, 3 mols de zinco é o que eu tenho, é o que nós temos ali. E, portanto, acabei de chegar à conclusão aqui, ó, que 0,5 mols de zinco estão em excesso. Não é? Porque eu tenho 3 e só vou gastar 2,5, então vai sobrar meio. Né? Então, se a questão tivesse me pedido esse excesso, eu acabei de obtê-lo. Tá? Então, se eu fizer uma continha para ver quem é um excesso limitante e ela não me der essa resposta, é só eu trabalhar, ó, ao invés do zinco, trabalhar com outro, nesse caso é o HCl. Tá bom? Então, percebam aqui, gente, que nesse esqueminha, né, eu estou usando as cores associando aos dados. Aqui, ó, o zinco está em verdinho, tá vendo? Aqui, ó. O HCl está em azulzinho, aqui, ó. Ok? Beleza? Então, as respostas estão em preto. Tá bom? E o excesso limitante aqui está em laranja. Então, só para facilitar, tá bom? Então, nós aqui já descobrimos informações importantíssimas, tá? Que a gente agora vai ter que usar para determinar ali o meu produto, tá bom? Que nesse caso é o gás. Então, o gás aqui, nós estamos falando do hidrogênio, ok? Então, vamos desembolar um pouquinho mais para a gente ver o que tem que ser feito. Então, ó, pureza, descobrimos quem é o excesso, quem é o limitante, tá? Eu não precisaria fazer as duas contas, como eu disse, eu só fiz para que eu descobrisse quanto tem em excesso, tá? O problema não me pediu. Agora, eu vou apagar só o comando aqui, ó. Vou deixar o restante aqui para a gente desembolar um pouquinho. Depois eu vou apagando para baixo. Então, não se esqueçam, para que a gente determine ali quanto, né, está em excesso ou quanto, né, é falta de um reagente, né, a gente faz essa análise. Agora, para a gente determinar quanto de produto vai ser produzido, eu tenho só dois caminhos, não é? Que é usar todo o limitante ou usar parte do excesso que foi consumida, tá bom? Então, nunca se esqueçam disso. Eu não posso usar o excesso todo, porque ele vai sobrar e, portanto, o que sobra não reage, tá? Fiquem espertos. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vou fazer os dois caminhos, tá, gente? Percebam que esse problema aqui eu estou trabalhando tudo que eu posso de uma vez só, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. O que eu descobri? Que o HCl é o limitante, ok? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui, ó. Usar todo o limitante. Vamos usar todo o limitante, tá? O limitante é o HCl, já descobrimos isso. Então, nós vamos fazer qual relação? Nós vamos fazer a relação do HCl com o gás hidrogênio. Só que essa relação ela foi pedida em volume na CNTP. E esse volume na CNTP é uma constante para a gente.
tá? E eu preciso saber esse dado. As questões podem fornecê-lo, mas podem simplesmente omiti-lo, né? O volume molar na CNTP, ele é de 22,4 litros. Ou seja, quer dizer que cada mol, sejam de átomos, de moléculas, de íons, não interessa. Se tiver no estado gasoso, na CNTP, que é 0 grau e 1 atm, tá? Todo gás ocupa 22,4 litros. Vocês podem achar em alguns dados, em alguns livros, né? 22,7, não vai fazer a menor diferença, vamos usar o 22,4, tá bom? Então, volume molar de 22,4 litros. Então, o que eu sei da equação balanceada, não é? Eu estou trabalhando com o HCl em mols, que é o que eu tenho, e eu quero trabalhar com o hidrogênio em volume. Então, da equação balanceada, 2 mols de HCl, produzem, se é 1 mol só, 22,4. Ah, legal, isso está na equação balanceada, certo. Mas quanto de HCl foi colocado para reagir? Foram colocados para reagir, gente, 5 mols de HCl, estava no texto. Então, se eu tenho 5 mols de HCl, eu vou produzir, nesse caso, X litros ali do gás hidrogênio. E aí, claro, gente, quem vai fazer a conta é a Beth. Então, 2,5 aqui vezes 22,4, 56. Então, eu tenho aqui, ó, 56 litros de hidrogênio. Ah, legal! Achei a resposta? Não. Ainda não. Por quê? Porque no texto foi dito que o rendimento do processo é de 30%. Então, quer dizer que dessa quantidade toda que você esperaria obter, só 30% na realidade foi obtido. Então, você sempre tira o rendimento no final, tá, galera? Então, agora a gente faz essa continha, ok? Aqui, ó. 56 litros de H2 é 100%, 30% que é o rendimento, X. Quando eu fizer essa conta, isso aqui vai dar 16,8, deixa eu ver aqui, ó, 56 vezes 30, 16,8. Então, 16,8 litros de H2 é o que eu vou efetivamente obter do meu gás. Combinado? Legal. Então, aqui vocês estão vendo que eu estou usando todo o limitante, certo? Certo. É o caminho que eu aconselho que vocês façam, tá? Vai, no geral, te dar menos conta. Mas eu vou fazer os dois. Eu posso usar todo o limitante ou eu posso usar a parte do zinco que reage. E quanto do zinco que reage? Aqui, ó. Eu tenho 3 mols do zinco, não tem? Tem. Ó, 3 mols é o que eu tenho, 2,5 é o que eu preciso. Então, dos 3, só 2,5 vão reagir. Então, nós vamos usar esse 2,5 para fazer a conta. 2,5, não 3, tá? Então, aqui, ó, vou fazer a conta aqui embaixo. Apagando esse pedacinho aqui. E fechando, nesse caso, com a análise do zinco. Aqui, ó, essa foi a primeira feita. Agora nós vamos fazer essa análise aqui, ó. O zinco com o gás hidrogênio. E tem que me dar a mesma resposta, hein, gente? Tem que dar o 16,8, senão tem alguma coisa de errado. Então, aqui, ó, usar a parte consumida do excesso. Então, vamos lá, vamos usar os 2,5. Então, o que eu sei da equação balanceada? 1 mol de zinco produz 22,4 litros de gás hidrogênio, que é a proporção de 1 para 1, certo? Legal. Quanto eu tenho de zinco? 2,5, gente. Dos 3, só 2,5 reage. Então, eu tenho aqui, ó,
2,5 mols do zinco. Então, nós vamos obter X litros, tá? Quando eu fizer essa conta, gente, esse X aqui, ó, esse X pretinho aqui vai dar 56. 56 litros de gás de hidrogênio. Só que o rendimento não é de 100%, o rendimento é de 30%. Eu vou fazer essa mesma conta aqui, ó. 56 litros de hidrogênio é 100% e 30%, né, vai ser a minha resposta. Que a gente já sabe quanto vai dar, 16,8. O que eu te mostro com essa análise? Que independentemente do caminho pelo qual você opte, né, em seguir, você vai chegar à mesma resposta. Tá? Então, gente, o problema estequiométrico, muitas vezes, ele tem vários caminhos possíveis. Às vezes, os exercícios te dão os dados, né, de quem está reagindo ali, está te dando os dados de todo mundo em massa. Ai, meu Deus, vou ter que fazer um tanto de conta. Sim, mas pode ser que, por exemplo, antes de você fazer tudo, você pegue aquelas massas dos reagentes e transforme tudo em mol. E às vezes, de repente, um número que muitas vezes não é redondo, quando você converte em mol, isso fica redondinho. E aí você faz a análise igual a gente fez nesse problema. Isso vai depender muito do exercício. Então, alguns exercícios eles vão ser pesados na parte matemática, quantitativa. Em termos de análise, gente, em problemas, né, esse é o tipo de problema no qual ali a gente vai ter o maior número de variáveis possíveis. Não tem como inventar muito mais moda do que isso, não. E aí, como é que a gente vai se capacitar sempre para a estequiometria? Fazendo exercício. Não tem outro jeito. Ô Cris, aí eu estudei e quando eu assisto a aula eu consigo entender tudo que você fala. Quando eu vou fazer os exercícios eu não consigo sair do lugar. Então, o problema é obrigatoriamente o treino. A gente precisa treinar muito. E se você tiver muita dificuldade em estequiometria, o que às vezes acontece, gente, né? O que eu aconselho? Pegar muitos exercícios resolvidos, porque você vai pegando a lógica das resoluções e vocês, à medida que trabalham cada vez mais exercícios, vocês começam a enxergar que essas lógicas se encaixam, né, num número gigantesco de problemas. Hora ou outra com uma variável, claro, mas estequiometria não é tão amplo quanto a gente imagina. As contas, sim. Os raciocínios, não. Tá bom? Tanto que conceitualmente, gente, conceito. Estequiometria não tem muito o que falar, não. Convenhamos, né? Claro que existe toda uma história do cálculo estequiométrico que é importante para a gente na química, né? É fundamental, mas nas provas em si isso não aparece, tá? Então a parte prática é que de nós vai ser exigida, tá bom? Então, bons estudos, trabalhem bastante, se vocês precisarem, vou estar sempre à disposição, beleza? Beijo!